Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é a história de alfabetização de adultos no Brasil. Eu queria dizer que a educação de jovens e adultos vem passando por inúmeras transformações, tanto na sua prática quanto nos aspectos conceituais. Esses aspectos conceituais, eles vêm sendo transformados pela prática que vem sendo desenvolvida. Então, a prática é interferida pela metodologia e pelos conceitos. Nós devemos aos adultos um resgate de uma dívida social. E isso nós devemos considerar a história de cada indivíduo, tudo que ele passou e tudo que ele perdeu. Por isso, nós vamos hoje nos deter a estudar um pouquinho da história da educação de adultos no Brasil. Agora, então, nós vamos estudar a necessidade da EJA. Por que, então, uma educação de jovens e adultos? Será que há necessidade? Então, para comprovar essa necessidade, nós vamos lançar mão de alguns dados numéricos. Por que os dados numéricos? Porque eles dizem, de uma maneira muito forte, o que nós precisamos saber. Nós temos no Brasil 20 milhões de analfabetos absolutos. O que seriam os analfabetos absolutos? Seriam aqueles que não têm nenhum contato com a língua escrita. Nós temos também 30 milhões de analfabetos funcionais. Esses analfabetos funcionais são aqueles que já tiveram contato com a leitura e com a escrita, mas ainda não sabem usar de maneira adequada na sociedade. E para completar, nós temos ainda 70 milhões de brasileiros que, aos 15 anos, não completaram o ensino fundamental. Realmente é um número alarmante e nós precisamos de vocês. Nós precisamos de que façam alguma coisa em relação aos jovens e adultos, em relação à nossa educação. Agora, eu vou lançar mão de um mapa, para que vocês percebam em todo o Brasil, em toda a região do Brasil, como está a nossa situação. Nós temos na região Nordeste 26,2% de analfabetos, na região Norte 16,3%, seguido depois da região Centro-Oeste 10,8%, na região Sudeste 8,1% e na região Sul 7,7%. Agora nós vamos observar a porcentagem dos analfabetos funcionais. Começando então pela região Nordeste, 42,5% de analfabetos funcionais, na região Norte 35,1%, na região Centro-Oeste 25,3%, na região Sudeste 20,7% e com menor número na região Sul 20,5%. Esses dados, baseados numa pesquisa do INEP, confirmam a necessidade da EJA. Agora, eu vou apresentar para vocês mais alguns números, só que esses números são animadores. Nós tivemos, de 1999, nós tivemos um aumento de número de matrículas de 1 milhão de pessoas. O que isso significa? Isso significa que muitas pessoas estão procurando a EJA e isso para nós é um bom sinal. Sinal de que podemos investir e continuar investindo nessa educação que tanto necessita de nós. Agora, nós sabemos também que algumas outras iniciativas estão sendo feitas para diminuir essa demanda na EJA. Quais são essas iniciativas? Nós temos os ciclos de formação e a classe de aceleração. Nós não vamos nos deter neste momento em explicar detalhadamente esses dois projetos, só que nós sabemos que eles vêm trabalhar com a defasagem idade-série para que os alunos sejam melhor alfabetizados e nós não tenhamos um número tão grande de adultos analfabetos. Agora nós vamos dar início e vamos estudar os objetivos da EJA. Por quê? Por que estudar a EJA? O que nós queremos? Sempre ter em mente que o que norteia a nossa ação pedagógica são os nossos objetivos. Onde queremos chegar e por que queremos chegar. Nós vamos então trabalhar com as funções da EJA, baseadas nas diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos. A primeira função que nós vamos ver é a função reparadora.